Prezado amigo telespectador, saudações e bênçãos no Senhor para você, neste momento do nosso toque de fé, que a fé colocada em seu coração possa trazer muita paz, muita alegria e esperança para o seu bem viver. Nesta segunda-feira, dia 20 de março, hoje é um dia todo especial, porque a igreja celebra a festa de São José, esposo de Maria e padroeiro da igreja. Porém, nós sabemos que a festa de São José é no dia 19 de março. Como a festa de São José deste ano caiu no domingo, que é o terceiro da quaresma, a igreja adia as festividades de São José. Por isso que esse ano nós estamos celebrando, nesta segunda-feira, dia 20 de março, a festa de São José. Hoje queremos pedir a bênção e a proteção de Deus por intercessão de São José, o esposo de Maria e padroeiro de nossa igreja. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, para você, para a sua família, neste momento do despertar da nossa fé, onde queremos acolher esta mensagem de vida, de alegria e de esperança. Em nossa Igreja Catedral, nós encerramos no dia de ontem a novena de São José. Foram 9 dias de oração, de preparação para celebrarmos hoje a festa de santo tão querido e importante para a nossa igreja. Pois nós sabemos que José assumiu a missão de acompanhar e proteger a sua esposa Maria e o Filho de Deus, Jesus Cristo, do qual era pai adotivo. José foi um homem justo e fiel que Deus pôs como guarda de sua esposa. É hoje considerado e amado por todo mundo e por todos os devotos nesse dia especial a ele dedicado. É o padroeiro da igreja, é o protetor das famílias, é aquele que nos inspira sempre no seguimento de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, nós procuramos buscar a graça de Deus seguindo os exemplos de homem tão justo e fiel para toda a humanidade. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 1, versículo 16 ao 18, seguido dos versículos 21 ao 24. Então, nesse evangelho, nós vamos meditar a graça de Deus na vida de toda a humanidade. É esta a regra geral de todas as graças singulares concedidas a qualquer criatura racional. Quando a divina providência escolhe alguém para uma graça singular ou para um estado elevado na presença de Deus, concede à pessoa assim eleita todos os carismas que são necessários ao seu ministério, ao seu serviço. Isto se verificou de forma eminente em São José, o pai adotivo do Senhor Jesus Cristo e verdadeiro esposo da Rainha do mundo e Senhora dos anjos, que foi escolhida, de modo especial, eterno Pai, para guarda fiel e providente de seus maiores tesouros, o Filho de Deus e a Virgem Maria. E fidelissimamente desempenhou este ofício. Por isso lhe disse o Senhor: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Consideremos São José diante de toda a Igreja de Cristo. Não é acaso ele o homem eleito e singular, por meio do qual e sobre o qual, de modo ordenado e honesto, se realizou a entrada de Cristo no mundo? Se, portanto, toda a Santa Igreja é devedora à Virgem Maria, porque por meio dela recebeu Cristo, assim também logo a seguir a ela deve a São José uma singular gratidão e reverência. Ele é, na verdade, o termo da antiga aliança. Nele, a dignidade dos patriarcas e dos profetas alcança o fruto prometido. Ele é o único que realmente alcançou aquilo que a divina condescência lhes tinha prometido. E não devemos duvidar que a intimidade, a reverência
e a sublime dignidade de Cristo que ele tributou, enquanto procedeu na terra como filho para com o seu Pai. De certo também não negou no céu, mas antes a completou e consumou. Por isso hoje, pedindo a bênção e a proteção de São José, o padroeiro de nossa igreja, de nossas famílias, o esposo da Virgem Maria, devemos rezar pedindo a Deus a bênção e a proteção. Lembrai-vos de nós, São José, e intercedei com as vossas orações junto do vosso Filho. Tornai-nos também propícia a Virgem, vossa esposa, que é a mãe daquele que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos sem fim. Amém. Que São José interceda a Deus Pai por cada um de nós, seus filhos, peregrinos deste mundo, para que possamos ser de fato homens justos, piedosos, trabalhadores e dedicados à causa do reino. Bênção de Deus para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, uma bênção especial para você nesta terça-feira, dia 21 de março, onde nós somos convidados pelo Toque de Fé em nossa vida, crescer cada dia mais harmoniosamente na presença do Senhor Jesus, que nos acolhe e nos ama infinitamente todos os dias de nossa vida. Por isso sejamos acolhidos no reino anunciado por Jesus, onde não há limites para o perdão. Nós sabemos que a compaixão, a misericórdia e a benevolência de Deus são o critério que deve, de fato, orientar a nossa vida em comunidade. No segmento de Jesus Cristo, todos os dias, fazer todo o esforço possível para acolhermos sempre o dom de Deus. No Salmo 24, nós rezamos: recordai, Senhor, a vossa compaixão e a vossa misericórdia para com seus filhos e filhas. Hoje, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35, onde nós vamos encontrar a meditação sobre o perdão, quando Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde de modo especial a Pedro: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Estimado amigo, Jesus compara o reino do céu com um rei que vai acertar as contas com seus empregados. Um dos servos devia tanto e não tinha como pagar, e pede um prazo ao patrão, que teve compaixão e perdoou a dívida do seu empregado. O empregado, porém, ao encontrar alguém que lhe devia uma pequena quantia, agarrou e sufocou, cobrando a dívida sem misericórdia, e não o perdoou, mandou prendê-lo. Ao saber do acontecido, o patrão entrega o empregado aos torturadores. Deus, em sua infinita misericórdia, perdoa os nossos pecados. Nós sabemos disso. E quanta dificuldade nós temos de perdoar um irmão, um amigo, a esposa perdoar o seu esposo, o esposo perdoar a sua esposa, os pais perdoar os filhos, o irmão de caminhada, aquele colega de trabalho. Quanta dificuldade nós temos para perdoar. Às vezes, damos tanta importância às ofensas, às mágoas, que até adoecemos diante disso. Será que meus pecados, minhas ofensas a Deus, são menores que as ofensas que sofri?
Deus nos perdoa sempre, nos livrando da condenação. E quantas vezes, com nossas atitudes, nós magoamos as pessoas com quem nós convivemos. Temos vontade de pedir perdão, mas às vezes somos impedidos por causa do orgulho, por causa da falta de humildade, que não nos permite pedir o perdão, que são os mesmos motivos também que nos permitem e nos impedem de perdoar. Devemos reconhecer que somos pecadores, que devemos perdoar e para isso devemos ficar mais próximos de Deus, do seu amor e amar o próximo como Ele nos ama. O nosso pedido de perdão a Deus deve ser diário, como perdoar também deve ser diário e quantas vezes forem necessárias. Ao decidir perdoar, fazemo-lo com coração e não ter mais ressentimento, guardar mágoa em nossa vida pelo ocorrido. Realmente não é fácil. Existem situações que achamos que não conseguiremos perdoar nunca, que não esqueceremos nunca. A culpa, a mágoa, são sentimentos que nos paralisam. Não conseguimos reagir, acreditando que não temos perdão, que não conseguiremos perdoar. Vivemos um verdadeiro conflito interior. Algumas pessoas, por causa disso, se tornam até mesmo depressivas. Quantas vezes as pessoas estão magoadas, tristes, abatidas, decepcionadas, frustradas com a vida, doentes, tomando remédio e às vezes o remédio necessário essa pessoa não busca. Vive uma vida amargurada, guardando ódio dos seus irmãos, das suas irmãs, até mesmo dentro de suas casas. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É o que nós meditamos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 12. Nós pedimos para Deus perdoar os nossos pecados da mesma forma como nós perdoamos os nossos irmãos. Perdoar e ser perdoado nos aproxima de Deus. E assim como o Pai nos perdoa, nós também devemos perdoar. Devemos ser misericordiosos, perdoando e esquecendo as ofensas e os males que nos fizeram um dia. São essas atitudes que o Pai quer que tenhamos para sermos por Ele perdoados e vivermos em harmonia, em paz no dia a dia, praticando o perdão e a misericórdia. Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus diz: não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, perdoar e pedir perdão não é fácil, mas é um caminho, é uma escolha que nós devemos fazer a cada dia, percorrer, trilhar este caminho todos os dias, como meta de santidade. Pedir perdão e perdoar requer a virtude da humildade. Sem humildade, nós não conseguimos pedir perdão. Sem humildade, nós não conseguimos perdoar. O orgulho e a vaidade, o egoísmo vão tomando conta da nossa vida. Aproveite esse tempo da Quaresma, aprenda a perdoar, aprenda a buscar a graça de Deus, faça uma opção de viver melhor todos os dias, retire do seu coração toda mágoa, todo ódio, coloque no seu coração paz, alegria, perdão e esperança. Assim a sua vida vai ser mais bonita.
Nesse tempo quaresmal, nós intensificamos em nossa igreja o atendimento das confissões. Hoje, em nossa forania de Caratinga, nós iniciamos o atendimento nas nossas paróquias. Hoje nós vamos atender aqui em Caratinga, na paróquia do Senhor Bom Jesus, no bairro Santa Cruz, e na paróquia do Senhor Bom Jesus, em Bom Jesus do Galho. Aproveite esta oportunidade, aproxime da graça de Deus, busque a reconciliação. Eis o tempo favorável da graça de Deus. Não deixe a graça de Deus passar em sua vida. Para você, paz e bem, um toque de fé especial em sua alma. A bênção e a proteção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo, telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudação, bênção no Senhor, muita alegria, muita paz, muita esperança, que a graça de Deus esteja presente na sua vida todos os dias. Conhecimento e a prática dos mandamentos nos proporcionam vida e vida em abundância. Sabedoria e a participação nas promessas divinas. Eles apresentam todo o projeto da salvação e são expressão do amor de Deus, derramado em nossos corações para sermos cada vez mais felizes, acolhedores desse projeto de vida. Por isso nós somos convidados a bendizer o nome santo do Senhor, como nos ensina a rezar o Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém, cidade santa, cidade bem edificada. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Nós somos convidados a acolher a palavra de Deus. Jesus é aquele que não veio para abolir a lei e os profetas, mas veio para interpretar a lei de uma forma diferente, na ótica do amor e da misericórdia. Hoje, nós escutamos do Senhor: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. No Evangelho de hoje, Jesus ensina que o Primeiro Testamento é parte da revelação divina. Deus, no início, deu-se a conhecer aos homens através dos profetas. O povo amado e escolhido reunia-se nos sábados na sinagoga para escutar a palavra de Deus. Assim, como um bom povo israelita, conhecia a Escritura e as punha em prática. Aos cristãos convém também a meditação frequente, diária, se possível, das Sagradas Escrituras. Em Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, nós temos a plenitude da revelação e da graça de Deus. Ele é o Verbo, a palavra de Deus, que se fez homem, se fez carne e veio fazer morada no meio de nós. É o que lemos no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. Que vem a nós para dar-nos a conhecer quem é Deus e quanto Ele nos ama e nos acolhe infinitamente todos os dias de nossa vida. Deus espera do homem uma resposta de amor, manifestada no cumprimento dos seus ensinamentos. Se me amais, observareis os meus mandamentos. No texto do Evangelho de hoje, encontramos uma boa explicação na primeira carta de São João.
Pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Observar os mandamentos de Deus garante que lhe amamos com obras e de verdade, colocando-os em prática. O amor não é só um sentimento, senão que também pede obras de amor. Viver o duplo preceito da caridade. Jesus nos ensina a malícia do escândalo. Quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que ele seja, e assim ensinar os outros também a desobedecer, será considerado o menor no reino dos céus. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 19. Também ensina a importância do bom testemunho, do bom exemplo. Quem os praticar, referindo-se aos mandamentos, e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. O bom exemplo é o primeiro elemento do apostolado cristão. As palavras comovem, mas o testemunho arrasta as multidões. O próprio Cristo cumpria a lei, não para anulá-la, nem para destruí-la, mas para viver em obediência, em sintonia com o Pai. Jesus instruiu seus seguidores a observar e a cumprir os seus mandamentos. Por isso que, certa vez, um jovem príncipe e rico aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu-lhe: Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus advertiu seus seguidores contra o perigo de menosprezar a obediência de seus mandamentos. Disse ele: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Meu querido irmão, não basta para entrar no reino do céu a confissão verbal. É necessário ir além, que se cumpra, que se faça a vontade de Deus revelada. E Jesus deixou isto bem explícito. A verdadeira obediência é fruto do amor. São Paulo, escrevendo aos Romanos, assim afirmou: de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Jesus relacionou de forma muito nítida a ligação do amor e da obediência. Em suas orientações finais aos discípulos, pouco antes de sua morte, ele disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. A obediência genuína tem como fonte geradora o amor. O amor verdadeiro se manifesta através de atos de amor, através de obediência. São João, o apóstolo do amor, escreveu: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Voltando ao Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus, encontramos Jesus apresentando uma dimensão profundamente espiritual dos mandamentos da lei de Deus. O povo de Israel estivera tão apegado à forma e à letra da lei que perdera completamente o discernimento espiritual que sustentava e sustenta cada ordenança.
Uma religião legal é insuficiente para pôr a alma em harmonia com Deus. Puramente o fundamento destituído de contrição, ternura ou amor é apenas uma pedra de tropeço. Portanto, estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, procuremos viver na graça de Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Busquemos a graça de Deus todos os dias em nossa vida. Para você, uma bênção especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, uma bênção de Deus para você. Nesta quinta-feira, dia 23 de março, Deus nos concedeu a graça de estarmos aqui para meditar um pouco da Palavra de Deus, acolher o seu amor, a sua ternura de Pai, Ele que nos mostra o caminho por onde nós devemos seguir. Nós somos convidados a acolher sempre esta palavra. Não reconhecer Jesus como portador de um projeto de salvação significa recusar a voz e a correção de Deus. Portanto, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. A nossa meditação de hoje nos convida a acolher os apelos divinos, fazendo opção preferencial por Jesus Cristo em nossa vida. Ele que nos convida a experimentar e a ouvir sempre a voz e os ensinamentos da sua palavra. No Salmo, nós rezamos: Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações para a graça de Deus. É no Salmo 94. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Abri o vosso coração para a graça de Deus, para acolher sempre a sua palavra, ela que direciona sempre os nossos passos. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 11, versículo 14 ao 23. Esse Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 14 ao 23, que nós meditamos hoje, pode ser dividido em 3 partes, que também perfazem as 3 respostas importantes de Jesus. A primeira parte diz respeito à comparação do reino dividido. Jesus denuncia o absurdo da calúnia dos escribas. Dizer que ele expulsa os demônios com a ajuda do príncipe dos demônios é negar a evidência de Cristo na vida das pessoas. É o mesmo que dizer que a água é seca e que o sol é escuridão. Não faz sentido. Os doutores de Jerusalém o caluniavam, porque não sabiam explicar os benefícios que Jesus realizava para o seu povo. Estavam com medo de perder a liderança, sentiam-se ameaçados na sua autoridade junto ao povo. Já a segunda é uma pergunta sobre por quem expulsam vossos filhos os demônios. Jesus provoca os acusadores e pergunta: se eu expulso em nome de Beelzebu, em nome de quem os discípulos de vocês expulsam os demônios? Que eles respondam e se expliquem. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque chegou o reino de Deus. E para finalizar, vem a terceira parte. Chegando o mais forte,
ele vence o forte. Jesus compara o demônio com um homem forte. Ninguém, a não ser uma pessoa mais forte, poderá roubar a casa de um homem forte. Jesus é este mais forte que chegou. Por isso ele consegue entrar na casa e amarrar o homem forte. Consegue expulsar os demônios. Jesus amarrou o homem forte e agora rouba a casa dele. Isto é, liberta as pessoas que estavam no poder do mal. O profeta Isaías já tinha usado a mesma comparação para descrever a vinda do Messias. Basta você conferir o livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 24 ao 25. Isaías 49, versículo 24 ao 25. Por isso, São Lucas diz que a expulsão do demônio é um sinal evidente de que chegou o reino de Deus. Quem não está comigo é contra mim. Jesus termina sua resposta com esta frase: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Em outra ocasião também, a propósito de uma expulsão de demônios, os discípulos impediram um homem de usar o nome de Jesus para expulsar um demônio, pois ele não era do grupo dele. E Jesus respondeu: não impeçam. Quem não é contra vocês é a vosso favor. Leia, por gentileza, São Lucas, capítulo 9, versículo 50. Parecem duas frases contraditórias, mas não são. A frase do Evangelho de hoje é dita contra os inimigos, que têm preconceito contra Jesus. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Preconceito e não aceitação tornam o diálogo impossível e rompe a união. A outra frase é dita para os discípulos que pensavam ter o monopólio de Jesus. Quem não é contra vocês é a vosso favor. Muita gente que não é cristão pratica o amor, pratica a bondade, a justiça, muitas vezes até melhor do que os que são cristãos. Por isso não podemos excluí-los. São irmãos e parceiros na construção do reino de Deus, na construção de um mundo mais humano, na construção de um mundo mais justo, mais fraterno e mais solidário. Sejamos, pois, todos unidos no amor para fazer o bem aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Assim vamos colocar em prática aquilo que nos pede esse tempo quaresmal, que é a vivência da caridade, do amor. Amor verdadeiro, amor sem interesse, amor que constrói, que eleva e edifica a vida das pessoas. Nada de divisão, mas busquemos a comunhão, sobretudo a comunhão eclesial, para que haja um só rebanho e um só pastor a serviço da vida de toda a humanidade. Pois o próprio Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A força da união faz a diferença em nossas comunidades. A força da união faz a diferença na evangelização. Busquemos, pois, colocar em prática aquilo que nos pede a palavra de Deus. Bênção para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, a você, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, seu Filho, que nos ama e nos acolhe infinitamente todos os dias de nossa vida.
Hoje é sexta-feira, dia de Via Sacra na Paróquia São João Batista, Catedral de Caratinga, após a missa das 19 horas, na Praça Cesário Alvim. Somos convidados nesse momento do Toque de Fé a acolher esta mensagem do Evangelho da vida para continuar a nossa caminhada quaresmal, preparando bem para a festa da Páscoa da Ressurreição do Senhor. Vida e culto não são duas realidades independentes ou opostas, mas ambas se fundem no amor a Jesus Cristo, no amor aos irmãos e às irmãs. Ama o Senhor quem se volta para Ele com todo o ser e se importa com o bem do próximo, com o irmão mais necessitado. Isso é a palavra de Deus que nos convida a viver este amor. Ouve, meu povo, porque eu sou o Senhor teu Deus. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 34. Nós somos convidados a meditar esta palavra, a buscar a graça de Deus, a entender bem os ensinamentos de Jesus. No tempo de Jesus havia uma ala do judaísmo tendente ao exagero, a ponto de reduzir a fé a um complexo de leis e mandamentos e de difícil execução. Hoje parece que nós estamos vivendo situações semelhantes. Muitos grupos fechados, muitos grupos com uma mentalidade muito radical, onde as pessoas não são mais colocadas no centro, mas a lei acaba estando acima da pessoa. E essa lei que muitas vezes oprime, que tira a liberdade, que tira a alegria dos filhos de Deus. Será que Deus quer transformar a nossa vida num infindável pode, não pode, deve, não deve, é permitido, é proibido? Uma religião assim vivida se torna empobrecedora, porque torna o indivíduo escravo da lei, sem tempo para relacionar-se com Deus de maneira prazerosa e de maneira alegre. Neste ambiente, um mestre da lei de Moisés reconhece em Jesus como mestre e, por isso, tentando acalmar a discussão que se tinha levantado à volta dele, o interroga: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Partimos do princípio de que os escribas eram homens inteligentes, conhecedores profundos e pormenorizados dos textos da lei de Moisés. Sendo assim, Jesus, olhando bem para ele, poderia até se questionar: como é possível este homem, sendo doutor da lei, não sabia qual era o maior e mais importante dos mandamentos? Mas tudo bem, escuta, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mais importante é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que estes dois. Jesus, fazendo uma análise do figurado deste escriba e pelo seu interesse, chega à conclusão de que ele não está longe do reino de Deus. Pelos detalhes, esta narrativa assemelha-se à da cena do jovem rico, lá do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 22, ao qual apenas faltou dar tudo aos pobres e seguir a Jesus. Ao escriba, que nós estamos vendo hoje, faltava romper seus laços com as doutrinas e observâncias legais. E para você, o que falta?
Que barreira deves romper para seguir e adorares a Deus único e verdadeiro? Para o jovem rico faltava apenas dar os seus bens aos pobres. Para o escriba faltava vencer as doutrinas e observâncias legais da lei. E para você, o que falta? Saiba que a expressão da sua adesão ao amor de Deus não é somente o culto religioso, não é somente a observância do domingo, cumprimento das liturgias solenes e festivas, mas é o amor concreto e solidário ao próximo, que se resume no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nesta resposta de Jesus, vemos duas grandes realidades tão importantes: a relação do homem com Deus e a do homem com o homem, para depois voltarem os dois para Deus, que é o princípio e o fim do homem. Portanto, o segundo mandamento completa o primeiro, e que em conjunto resumem toda a lei e todos os profetas. Sendo assim, Jesus explica ao escriba a impossibilidade que existe em cumprir o primeiro mandamento sem o segundo. Para São João, não é possível amar a Deus que não vemos, se não amarmos o nosso próximo que vemos. Se assim for, não passamos de mentirosos. Por quê? Porque, de modo especial, Deus é amor, e quem o ama deve amar também o seu irmão. Logo, os dois mandamentos se abraçam e se complementam. Este é o modelo que o próprio Evangelho nos apresenta nesta relação amistosa entre Jesus e o escriba, pois ambos se elogiam reciprocamente. Nisto consiste o amor, no reconhecimento de uma recíproca igualdade e numa mútua e perpétua fidelidade. Qual é o maior de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Coloquemos em prática esses dois mandamentos. E assim, vamos ser considerados grandes diante de Deus. Para você, desejo um bom final de semana, na presença do Deus Altíssimo. Participe da Santa Missa em sua comunidade neste final de semana. Neste sábado, temos Santa Missa em nossa Igreja Catedral, às 19 horas. Também às 19 horas, Santa Missa na Capela de São Sebastião. E no domingo, Santa Missa em nossa Igreja Catedral, 6h30 da manhã, 9 horas, 10h30, 18 horas e às 20 horas. Fique com Deus, um forte abraço, até segunda-feira, se Deus quiser. A bênção e a proteção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.